eu preciso que você pare o que está fazendo agora e me dê alguns minutos de atenção. Porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser a informação mais importante que você vai ouvir este ano sobre o seu coração. E eu digo isso não para ser dramático. Eu digo porque a maioria dos médicos, incluindo muitos cardiologistas, ainda não está sentando com seus pacientes acima de 60 anos para falar sobre isso. Não porque eles não saibam, mas porque isso não vem em forma de receita. Eu sou médico cardiologista e oncologista e passei anos estudando o que realmente acontece dentro das artérias de pessoas com mais de 60 anos. O que eu encontrei, confirmado por pesquisas recentes publicadas em revistas de cardiologia, é que existe uma categoria específica de hábito matinal que está contribuindo ativamente para o acúmulo de placas nas artérias, de milhões de brasileiros. Todos os dias, em silêncio, sem dar nenhum sintoma perceptível. E o mais assustador, esse hábito é considerado normal, é ensinado como saudável há décadas. Está na mesa do café da manhã de praticamente todas as famílias brasileiras. Hoje eu vou te mostrar quais são os 3 alimentos do café da manhã que estão entupindo suas artérias silenciosamente depois dos 60. Vou explicar o mecanismo exato de como isso acontece dentro do seu corpo. E no final, vou te dar um plano simples de substituição que você pode começar amanhã cedo. Mas antes de entrar no conteúdo, eu preciso te fazer uma pergunta. Deixa nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se você tiver alguma dúvida sobre saúde do coração que queira que eu aborde nos próximos vídeos, deixa também. Eu leio todos os comentários e são as perguntas de vocês que definem o que eu trago aqui toda semana. Agora vamos começar. Fique até o final, porque o terceiro alimento vai te surpreender. É o mais perigoso e o menos suspeito. Antes de falar dos alimentos, eu preciso que você entenda o que está acontecendo dentro do seu corpo. Pense nessa camada como o revestimento interno de uma mangueira. Quando você é jovem, esse revestimento é liso, flexível e o sangue flui por ele sem resistência. Mas depois dos 60, esse revestimento começa a ficar mais vulnerável. A inflamação crônica, uma inflamação de baixa intensidade que não dói, não gera febre, que você nem percebe, começa a danificar essas paredes. Quando o endotélio é danificado, o colesterol LDL, o colesterol ruim, começa a se depositar nessas áreas fragilizadas. O sistema imunológico manda células chamadas macrófagos para tentar limpar esse depósito. Mas quando há colesterol demais, esses macrófagos ficam sobrecarregados, morrem no local e formam o que chamamos de células espumosas. Essas células se acumulam e formam a placa aterosclerótica. É exatamente isso que entope suas artérias. O problema é que esse processo leva anos, décadas. E durante todo esse tempo, você não sente absolutamente nada. A artéria pode estar 50% obstruída e você vai ao médico, faz um exame de rotina e tudo parece normal, porque os exames de rotina medem o colesterol total no sangue. E colesterol total e obstrução arterial não são a mesma coisa. Agora, o que alimenta esse processo? O que acelera a inflamação do endotélio e o acúmulo de placa? É exatamente o que vamos ver agora. Alimento número 1. Os cereais matinais industrializados. Você conhece aquele cereal colorido na caixinha? O que tem mais de 5 gramas de açúcar por porção? O que a propaganda diz ser fonte de vitaminas e minerais? Esse é um dos alimentos mais prejudiciais que você pode colocar no seu coração logo de manhã. Um estudo analisou os efeitos de dietas ricas em açúcar adicionado sobre a saúde cardiovascular. Os pesquisadores descobriram que o consumo elevado de açúcar, mesmo em pessoas sem sobrepeso, aumenta significativamente os níveis de triglicerídeos no sangue, eleva o LDL oxidado, que é a forma mais perigosa do colesterol ruim, e ativa vias inflamatórias diretamente relacionadas ao desenvolvimento de aterosclerose. Veja o que acontece no seu corpo quando você toma um cereal açucarado de manhã em jejum. O pâncreas libera uma quantidade grande de insulina para dar conta desse pico. O nível de glicose cai rapidamente. Você sente fome novamente 2 horas depois.
E durante todo esse processo, os níveis de triglicerídeos no sangue sobem e a inflamação no endotélio das artérias aumenta. Repita esse processo toda manhã durante anos, décadas, e você começa a entender o que está acontecendo com suas artérias em silêncio. A grande maioria dos cereais industrializados também contém farinhas refinadas. Farinhas refinadas não têm fibra. E a fibra é exatamente o que ajuda a segurar a absorção do açúcar, reduzir o colesterol LDL e proteger o endotélio arterial. Quando você tira a fibra e adiciona açúcar, você cria uma combinação perfeita para inflamar suas artérias silenciosamente todo dia. A regra prática aqui é simples. Se o cereal tem mais de 5 gramas de açúcar por porção, ou se o primeiro ingrediente da lista é farinha enriquecida ou açúcar, ele não pertence ao seu café da manhã depois dos 60. Agora o segundo alimento. Esse vai incomodar porque é símbolo do café da manhã brasileiro. Alimento número 2, o pão francês com margarina. Antes que você feche o vídeo, me escuta. Não estou dizendo que você nunca pode comer pão. Estou te mostrando o que acontece quando pão francês com margarina se torna o café da manhã diário de uma pessoa com mais de 60 anos. O pão francês tradicional é feito de farinha branca refinada, que tem índice glicêmico altíssimo. Quando você come esse pão em jejum, o comportamento no seu organismo é praticamente idêntico ao de comer açúcar puro. Pico de glicose, pico de insulina, inflamação vascular, acúmulo de triglicerídeos. Mas o verdadeiro problema não é só o pão, é o que vai por cima. A margarina convencional, especialmente as versões mais baratas, contém gordura trans ou gordura parcialmente hidrogenada. Essa gordura foi criada em laboratório para ter consistência sólida à temperatura ambiente. E ela é, segundo pesquisadores da Universidade de Harvard, uma das substâncias mais prejudiciais para as artérias que existe na alimentação humana. A gordura trans faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela eleva o colesterol LDL, o ruim, e reduz o colesterol HDL, o bom. Ou seja, ela piora os dois lados do equilíbrio cardiovascular simultaneamente. Além disso, a gordura trans promove inflamação direta no endotélio arterial, acelerando a formação de placa. Um estudo acompanhando mais de 80 mil mulheres durante 14 anos mostrou que cada 2% de aumento nas calorias provenientes de gordura trans estava associado a um aumento de 93% no risco de doença coronariana. 93%. Para um ingrediente que você coloca no pão todo dia de manhã. Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pausa importante. Sabe o que me motivou a criar este canal? O fato de que eu vejo pacientes no consultório todos os dias que chegam até mim com artérias comprometidas, com histórico de infarto, com pressão fora do controle, e quando eu pergunto sobre a alimentação deles, o café da manhã é quase sempre o mesmo. Cereal, pão branco, margarina, suco de caixinha, achocolatado. Durante anos, décadas, eu não consigo atender todo mundo. O consultório tem limite de horários. Mas a informação não precisa ter limite. Por isso eu desenvolvi um e-book. Ele se chama Protocolo Anti-Infarto. 21 dias para reverter anos de entupimento. É um guia prático que eu escrevi baseado na minha experiência clínica e nas pesquisas mais recentes de cardiologia, para pessoas com mais de 60 anos que querem proteger o coração sem depender de mais remédio, sem cirurgia e sem dieta impossível de seguir. Em 21 dias, esse protocolo te mostra exatamente o que comer no café da manhã, no almoço e no jantar para reduzir a inflamação arterial, baixar o LDL oxidado e começar a reverter o processo de entupimento das artérias. Ele está na descrição do vídeo e também no comentário fichado logo abaixo. É só clicar. Se você chegou até aqui, esse e-book é para você. Agora vamos continuar, porque o terceiro alimento é o mais traiçoeiro de todos. Alimento número 3, o suco de fruta natural. Sim, o suco que você espreme em casa, aquele que parece o mais saudável de todos, pode estar fazendo um dano silencioso. Eu sei que parece absurdo, vou explicar. Quando você come uma laranja inteira, você ingere açúcar natural, a frutose, junto com fibra. A fibra da fruta desacelera a absorção do açúcar, evita o pico de glicose e oferece compostos antioxidantes que protegem o endotélio arterial. Quando você bebe o suco daquela mesma laranja, você consome o açúcar de 3, 4, às vezes 5 laranjas ao mesmo tempo, sem nenhuma fibra. O resultado? Um pico de frutose no sangue
muito maior do que o seu fígado consegue processar de uma vez. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Davis demonstraram que o consumo excessivo de frutose, mesmo frutose natural de frutas, quando consumida sem fibra, sobrecarrega o fígado. Esse fígado sobrecarregado converte o excesso de frutose em gordura, que vai diretamente para o sangue na forma de triglicerídeos. Triglicerídeos elevados são um dos principais fatores de aceleração da aterosclerose. Depois dos 60, o fígado já não metaboliza a frutose com a mesma eficiência de quando você tinha 30 anos. Isso significa que o impacto do suco de fruta no sangue é ainda maior na sua faixa etária. E tem mais um fator. Em jejum, que é exatamente quando a maioria das pessoas toma suco de manhã, esse efeito é amplificado. Não há nada no estômago para desacelerar a absorção. O açúcar entra na corrente sanguínea de uma vez. O suco de caixinha, mesmo os que dizem ser 100% suco, tem ainda outra camada de problema. O processo de pasteurização e armazenamento destrói os antioxidantes naturais da fruta, mantendo só o açúcar. Você fica com o pior dos dois mundos. Isso não significa que você nunca pode tomar suco. Significa que no café da manhã, em jejum, o suco de fruta está contribuindo para o processo de inflamação arterial que ninguém está te contando. A substituição mais simples: coma a fruta inteira, com casca, quando possível. Ou beba água com rodelas de limão, que tem propriedades anti-inflamatórias comprovadas. Se o que eu estou te mostrando aqui está abrindo seus olhos, eu preciso te pedir uma coisa agora. Inscreva-se neste canal e deixe o like neste vídeo. Eu trago conteúdo baseado em ciência sobre saúde do coração e prevenção do câncer para pessoas acima de 60 anos toda semana. Sem enrolação, sem vender milagre, sem receita impossível. O seu apoio é o que torna esse trabalho possível. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo. O que colocar no lugar desses 3 alimentos para que seu café da manhã comece a proteger seu coração em vez de destruí-lo? Vou te dar 3 substituições diretas, uma para cada alimento que removemos. No lugar do cereal industrializado, aveia em flocos finos ou médios, não a aveia instantânea em sachê, que também tem açúcar adicionado. A aveia contém uma fibra chamada beta-glucana, que foi demonstrada em estudos clínicos reduzir o colesterol LDL em até 10% quando consumida regularmente. Ela desacelera a absorção do açúcar, alimenta as bactérias benéficas do intestino e promove saciedade real por 3 a 4 horas. Você pode misturar com canela, que tem propriedades anti-inflamatórias, e com uma fruta inteira, não o suco. No lugar do pão branco com margarina, pão de centeio ou pão integral de verdade, aquele cujo primeiro ingrediente na lista é farinha integral, não farinha enriquecida, com pasta de abacate ou azeite de oliva extra virgem. O azeite contém oleocantal, um composto com ação anti-inflamatória comparada por pesquisadores da Universidade da Filadélfia ao ibuprofeno, sem os efeitos colaterais. O abacate é rico em gordura monoinsaturada, que aumenta o HDL, o colesterol bom, e reduz o LDL simultaneamente. No lugar do suco, a fruta inteira, como eu disse, ou chá verde sem açúcar. O chá verde contém catequinas, compostos antioxidantes que protegem diretamente o endotélio arterial. Um estudo japonês acompanhou mais de 40 mil adultos por 11 anos. O consumo diário de chá verde foi associado a uma redução de 26% na mortalidade por doença cardiovascular. 3 substituições. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece por uma. Na semana que vem, adicione a segunda. No mês seguinte, a terceira. E tem uma 4ª dica que eu quero te dar de bônus, porque ela potencializa tudo o que acabei de falar. Adicione 1 colher de sopa de linhaça dourada triturada à sua aveia ou ao seu iogurte natural sem açúcar. A linhaça é rica em ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3 de origem vegetal que reduz a inflamação arterial, diminui a pressão sanguínea e contribui para a redução dos triglicerídeos. Um estudo mostrou que o consumo diário de linhaça por 8 semanas reduziu o colesterol LDL em 14% em adultos com colesterol elevado, com 1 colher de sopa por dia, que custa menos de R$ 2.
Isso é o que a ciência mostra quando você olha para os alimentos com seriedade. Não é falta de opção, é falta de informação. E é exatamente por isso que este canal existe. Você chegou até aqui, e isso me diz que você está levando a saúde do seu coração a sério. Então eu quero te desafiar a fazer uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve exatamente isso. Meu coração merece um café da manhã melhor. Escreve essas palavras. Porque quando você escreve, você assume um compromisso. E eu quero ver quantas pessoas aqui estão dispostas a fazer essa mudança começando amanhã de manhã. Meu coração merece um café da manhã melhor. Escreve agora nos comentários. Eu tenho uma paciente, vou chamá-la de Dona Maria, 72 anos, de Belo Horizonte. Ela chegou até mim com triglicerídeos em 380, pressão alta e uma ultrassonografia de carótida mostrando placa moderada. O café da manhã dela era, há 20 anos, o mesmo. Cereal com leite, pão com margarina e suco de laranja. Nós não mudamos a medicação dela. Nós mudamos o café da manhã. Em 90 dias, os triglicerídeos caíram para 140. A pressão estabilizou. No exame de reavaliação, o cardiologista dela anotou no prontuário: melhora significativa dos marcadores inflamatórios. Ela mesma me disse: doutor, eu não achei que uma coisa tão simples fosse fazer tanta diferença. Essa é a natureza do processo inflamatório arterial. Ele piora lentamente, em silêncio. Mas ele também melhora quando você remove o combustível que o alimenta. Você não precisa de uma cirurgia para começar a reverter anos de entupimento. Você precisa entender o que está colocando no seu corpo toda manhã e fazer escolhas diferentes. Isso é o que o protocolo anti-infarto, 21 dias para reverter anos de entupimento, faz por você. Em 21 dias estruturados, com um plano alimentar completo, explicações sobre cada alimento e por que ele funciona, e uma lista de substituições simples que qualquer pessoa consegue seguir, independente da renda ou da cidade onde mora. A informação está ao seu alcance. O próximo passo depende de você. E se você quiser esse caminho estruturado, com um plano dia a dia, o protocolo anti-infarto está na descrição e no comentário fixado. É só clicar, baixar e começar. Deixa eu resumir o que vimos hoje. O cereal industrializado, o pão branco com margarina e o suco de fruta em jejum são 3 alimentos que estão presentes no café da manhã da maioria dos brasileiros acima de 60 anos. E os 3, pelos mecanismos que eu expliquei com detalhes, contribuem para o processo de inflamação arterial que, ao longo do tempo, forma a placa, que obstrui as artérias e aumenta o risco de infarto e AVC. A boa notícia é que o processo é reversível, não de um dia para o outro, mas com escolhas consistentes, começando pela primeira refeição do dia. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que você ama, seu cônjuge, seu irmão, sua mãe, seu pai. E lembra, o seu coração trabalha por você 24 horas por dia, 7 dias por semana, há mais de 60 anos. Ele nunca tirou um dia de folga, nunca pediu nada em troca. Ele apenas continuou batendo, em silêncio, enquanto você vivia a sua vida. É hora de você trabalhar por ele, começando amanhã de manhã. Nos vemos no próximo vídeo. As informações contidas neste vídeo têm caráter educativo e não substituem a consulta com seu médico. Não interrompa nenhum medicamento sem orientação do seu especialista. Em caso de sintomas como dor no peito, falta de ar ou formigamento no braço, procure atendimento médico imediatamente.